sua Bíblia comigo. Levíticos capítulo 9, verso 5. Então o povo trouxe todas estas coisas à entrada da tenda do encontro, conforme Moisés tinha ordenado. Assim toda a comunidade se aproximou e permaneceu em pé diante do Senhor. Então Moisés disse: é isto que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor lhes apareça. Diga: é isso que façam para verem a glória de Deus. Volta no texto comigo, verso 7. Em seguida, Moisés disse a Arão: venha até o altar e apresente a oferta pelo pecado e o seu holocausto para fazer a expiação por si mesmo e pelo povo. Apresente as ofertas do povo para fazer expiação por eles, conforme o Senhor ordenou. Agora, professor Luiz, nós vamos lá para o verso 22. O verso 22 diz assim: por fim, no mesmo capítulo 9, verso 22, por fim Arão ergueu as mãos em direção ao povo e abençoou, depois de apresentar a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta de paz, desceu do altar. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e quando voltaram, abençoaram o povo novamente, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto, a gordura no altar, e quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Se você puder, feche seus olhos, curve a sua cabeça e peça que Deus ministre o seu coração nesta noite. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos cultuar, obrigado que podemos adorar, obrigado que podemos celebrar ao Senhor. E eu peço, Deus, que a Tua palavra, ela traga respostas, ela traga direção, ela traga alimento, sustento, discernimento para a Sua igreja, e que nós possamos, através da Tua palavra, experimentar um novo nível da nossa caminhada contigo, que nada venha atrapalhar a revelação do Senhor para as nossas vidas. É a minha oração, e aquele que concorda, diga amém. Aqui em Levíticos 9, nós vemos uma virada de chave. Nós vemos em Levíticos 9 um novo ciclo da nação de Israel. Fazendo um resumo da nação de Israel, Ju, eles ficam 430 anos, no Egito. Desses 430, entre 230, um pouco mais de 230 anos, eles ficam como escravos no Egito. A escravidão vai oprimindo, até que a Bíblia diz, Daniel, que eles não suportam mais. Então Tiago, eles clamam ao Senhor dizendo: tira-nos deste lugar de opressão e dor. E em Êxodo capítulo 3, verso 8, Deus aparece a eles dizendo assim: eis que eu ouvi o clamor do meu povo, eis que eu ouvi o pedido deles, e desci para livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los desse lugar de dor e opressão, e levá-los para uma terra boa e ampla, uma terra que emana leite e mel. Então Deus começa ali em Êxodo capítulo 3, Milson, o processo de libertação do cativeiro do Egito, da opressão do Egito. Então, alguns pontos que marcam a libertação do povo de Israel foram as manifestações sobrenaturais de Deus. Quais foram as primeiras experiências que o povo teve com Deus na libertação do cativeiro? Um povo que não conhecia, Tiago, o poder de Deus, que não tinha experimentado o poder de Deus, um povo que só sabia quem era Deus porque eram contadas histórias, mas na escravidão eles já tinham até perdido parte da sua devoção e da sua entrega a Deus. Deus começa a libertação do povo através das 10 pragas bem conhecidas. Então Moisés ia até Faraó e dizia: Deus manda dizer, liberte o meu povo. E Faraó não libertava a teia. Então veio a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga. As pragas que vieram sobre o Egito não tinham o objetivo de convencer Faraó a libertar o povo apenas, mas tinham o objetivo de revelar o poder de Deus para Faraó, revelar o poder de Deus para os egípcios e também revelar o poder de Deus para os hebreus, porque eles queriam uma libertação, mas não queriam talvez um relacionamento com Deus. Deus falou: antes de libertar vocês, eu preciso me revelar a vocês. Cada praga do Egito, e foram 10, tinha o objetivo de confrontar um dos deuses pagãos do Egito. Seja a praga das moscas, seja a praga do mar, da água em sangue, seja a praga das rãs, vinha para confrontar os deuses pagãos. Primeiro, Xavier, provando para o povo
do Egito, que os deuses que eles adoravam não tinham poder, e depois provando para o próprio hebreu, dizendo assim: por que vocês ainda veneram ou simpatizam com esses deuses, sendo que eles não têm poder nenhum? Não é para vocês este lugar. E depois das 10 pragas, a última é a morte de todos os animais primogênitos, de todos os filhos primogênitos dos egípcios, e os filhos dos hebreus não morrem. Então o faraó liberta, fala: vão. Então ali eles começam a experimentar o poder de Deus. Fala comigo: poder. É importante você colocar isso na sua mente, porque vai facilitar muito na compreensão do que eu quero compartilhar com vocês. Quando eles saem do Egito, a Bíblia diz que eles seguem, em uma caravana de milhares de pessoas. Eles tinham algumas opções de caminho, mas Deus decide levá-los para o caminho mais difícil. Por que o caminho mais difícil? Que era um caminho que eles precisavam de uma manifestação sobrenatural. É o caminho do Mar Vermelho. Quando eles chegam frente ao Mar Vermelho, eles entram em desespero, falaram: e agora, como vamos atravessar? É um braço mesmo do mar, que acaba distanciando, o Egito da terra do deserto, que levaria à terra de Canaã. Então eles vão até Moisés e dizem assim: Moisés, não tinha covas o suficiente no Egito para sermos enterrados? Agora vamos ser enterrados aqui na beira do Mar Vermelho? Por que nos tirou de lá? Então Moisés vai até Deus e diz: Deus, o que eu faço? Deus falou: por que você fala comigo? Deus falou: diga para o povo que marche. Então o povo se posiciona, e quando eles decidem agir, o mar se abre e eles atravessam a seco. Dá um glória a Deus. O que é interessante é que, Dani, eles atravessam a seco. Quando o faraó, que desiste de libertá-los e vai atrás dele para aprisioná-los novamente, tenta atravessar o Mar Vermelho, a Bíblia diz que o mar se fecha e o faraó e os soldados egípcios acabam perecendo no Mar Vermelho. Então aqui eles experimentam de novo o poder de Deus. Diga comigo: poder. Eles experimentam o poder de Deus nas 10 pragas. Eles experimentam o poder de Deus no mar se abrindo. E eles agora entram no deserto. Tínhamos um problema agora. Qual é o problema do deserto? A ideia é eles passarem pelo deserto, pastor Leandro, e não habitarem no deserto. Então eles não tinham como levar sementes e plantar, até porque deserto, tudo que se planta não se colhe. Então agora eles precisavam ser providos. Aí eles acabam murmurando, eles acabam não ficando 90 dias no deserto como era o planejamento, e eles vão ficando até 40 anos. Mesmo ficando 40 anos no deserto por conta da murmuração, Deus nunca abandonou eles. Quando eles tiveram fome, o que Deus falou para Moisés? Diga para que o povo saia da sua tenda pela manhã, que eu trarei comida para eles. E todos os dias durante 40 anos, quando eles se levantavam pela manhã, eles tinham um maná, uma espécie de sementes, uma espécie tipo assim, como que eu vou colocar lá? Flocos de aveia que estava sobre a areia. Eles colhiam todos os dias aquele maná. Pastor, o que é o maná hoje? Não sabemos, é uma comida que vinha do céu, literalmente. E Deus diz assim: o maná dá só para o dia. Fala para eles separarem o maná que é para o dia. Não precisa se preocupar com amanhã, porque amanhã eu vou prover. Quem está entendendo, diga amém. Alguns que não confiavam muito, tiraram no primeiro dia o maná para o dia e guardaram para amanhã. Falaram: vai que Deus se atrasa amanhã, eu gosto de levantar cedo, gosto de tomar um café 6 horas da manhã, e se não tiver maná? Eles guardaram o maná para outro dia. Quando foram abrir os seus alforjes, tinha apodrecido, estava abolorado, porque Deus estava a provisão para o dia. Deus falou: vocês só não precisam colher o maná, Erickson, no sábado, porque o sábado é o dia do descanso. Ele falou: na sexta eu mando dobrado. Então no deserto eles começam a experimentar o que? A provisão de Deus. Diga comigo: provisão. Isso é importante para gravar. Quando eles tiveram sede, eles vão para Moisés e falam: Moisés, estamos morrendo de sede, estamos no deserto, cadê a água? Estava no deserto, a água é escassa no deserto. Então Moisés vai para Deus e diz assim: o povo está com sede. Deus disse assim: o que você tem na mão? Ele falou: um cajado. Deus falou assim: fira a rocha. E ele fere a rocha e brota água da rocha. E eu entendo, quando eu leio aquele texto, que aquela água não era uma água quente de deserto, era uma água fresca. Dá uma glória a Deus por isso. Diga comigo: provisão. Durante 40 anos eles ficaram no deserto e não tinha como colherem algodão para fazer as suas roupas, não tinha como eles tirarem a lã, talvez os seus carneiros, para fazerem suas roupas. No deserto eles não tinham facilidade de caçar animais com as peles, fazer as suas roupas, e não tinha nem shopping lá. A tristeza de toda mulher hebreia era não ter um shoppingzinho, uma loja de sapato para comprar um sapatinho. E Deus diz assim: não se preocupe, Moisés,
eles não vão ter necessidade de roupa. Por quê? Porque no deserto a roupa não vai se rasgar. Durante 40 anos o sapato cresce com o pé. Imagine, pastora Bruna, uma criança sai do Egito com 6 anos de idade. No final da caminhada ele está pelo menos com 46 anos de idade. A roupa cresceu com o corpo e o sapato cresceu com o pé. Diga comigo, favor. Durante todo este período nós vamos ver o que? A manifestação do poder de Deus, da provisão de Deus, do favor de Deus e da bênção de Deus sobre a vida deles. Todo esse período. Porém, no meio da caminhada, ou no início da caminhada, depois que Deus entrega para Moisés como construir o tabernáculo, que era o lugar de culto a Deus, quando ele termina a construção do tabernáculo, ele vai inaugurar agora aquele ambiente de culto, que era um templo que andava com eles. Como é que eu posso dizer? Me dá a palavra lá que me sumiu. Um templo, não seria nômade, não é? Um templo... Itinerante é legal, um templo itinerante, exatamente, fica legal essa palavra. Não era essa que eu queria, mas coube bem. Um templo itinerante. Para inaugurar o templo, nós vemos aqui o livro de Levíticos capítulo 9. Deus dizendo a Moisés: eu vou não revelar só o meu favor, eu vou não só revelar o meu poder, ele diz, mas agora eu vou revelar a minha glória. E é exatamente isso que nós vamos começar a conversar hoje. E durante as próximas 3 semanas nós vamos ter uma série falando da glória de Deus e o que nos leva a este lugar da manifestação da glória de Deus. Deus diz, volta comigo lá no texto. Depois que eles trouxeram, o verso 6 do capítulo 9 de Levíticos, depois que eles trouxeram tudo que Deus pediu para a entrada da tenda do encontro, o lugar ali onde Deus falava com Moisés, o verso 6 diz, então o Senhor disse a Moisés, é isto que o Senhor ordenou que façam, para que a glória de Deus lhes apareça. Precisamos entender algo que tem tudo a ver com a nossa caminhada hoje. Quando eles saíram do Egito, ou estavam saindo do Egito, o que Deus revelou para eles? Deus revelou o seu poder. Nós vamos ver a manifestação do poder de Deus, como eu falei para vocês, tanto nas pragas, quanto na abertura do Mar Vermelho, na proteção nas batalhas, nas guerras. Deus estava ali revelando o seu poder. Quem está me entendendo, diga amém. O que o poder de Deus ele revela? O que o poder de Deus revela? Não revela só o Deus ou a presença dele, ele revela o que Deus faz. O poder de Deus revela o que Deus faz. Quando eles também estavam nessa caminhada, seja no início já da caminhada do deserto, até o último ano que eles estavam no deserto, o que Deus revela? Deus revela o seu favor, a sua provisão. Então no deserto o tempo todo Deus esteve provendo. A provisão de Deus fala do que? Do que Deus dá. Então aqui o que Deus faz, aqui o que Deus dá. E por um período da sua caminhada, isso bastava para aquele povo. O problema é que enquanto eles experimentavam daquilo que Deus dava, daquilo que Deus fazia e daquilo que Deus dava, toda vez que eles enfrentavam um perrengue que eles não estavam acostumados, o que eles faziam? Eles reclamavam, Anderson, eles murmuravam, vamos voltar para o Egito, estou com saudade da cebola do Egito, estavam com saudade da escravidão do Egito. Porque mesmo você recebendo a manifestação do poder de Deus, mesmo você recebendo a manifestação do favor de Deus, tem muita gente que ainda desiste da sua caminhada. Por quê, pastor? Porque não basta só o que Ele te dá, só o que Ele faz. Não basta só o que Ele te dá. O que Ele quer é que nós venhamos conhecer quem Ele é. Eles já tinham experimentado do poder, eles já tinham experimentado do favor, eles já tinham experimentado da provisão, eles já tinham experimentado de várias manifestações de Deus. Mas quando chegamos no capítulo 9, verso 6, Deus diz para Moisés: agora eu irei revelar a minha glória. O que é a glória de Deus?
A glória de Deus, ela, quando a gente fala da glória de Deus, a glória de Deus, a gente quer falar tanto da glória, mas tem muita gente que acaba não compreendendo. A glória de Deus, ela é a revelação da beleza, da santidade de Deus. John Piper, ele fala, se nós formos traduzir a glória de Deus numa linguagem onde o ser humano possa compreender, ele diz, é a revelação da santidade de Deus. O que é a santidade de Deus? Ele está separado pelos seus atributos, pelo seu poder, por quem Ele é. E a glória de Deus é a revelação desta santidade. Quando nós experimentamos da glória de Deus, quando nós conhecemos a glória de Deus, o que nós estamos experimentando? A revelação do próprio Deus. Por mais que quando eu e você recebemos Jesus como Salvador, nascemos de novo, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Espírito Santo habitando em nós ainda não representa que nós conhecemos a glória de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Porque há uma diferença do Espírito habitar em nós, de outra diferença de nós conhecermos de fato quem é Deus. Está fazendo sentido para vocês? Sim. Vocês estão falando um sim que não está muito sentido não. Vamos lá, tem muita gente conhecendo o poder de Deus, tem muita gente conhecendo o favor de Deus, e mesmo assim ele não conheceu Deus. Só depois de um período de caminhada, e se nós formos entender que esse período de caminhada vem pelo menos depois dos 40 dias que Moisés esteve no Monte Sinai com o Senhor, e o Senhor entrega o tabernáculo, depois da construção do tabernáculo, que pode ter nos levado aí uns 120 dias, nós vamos entender que talvez no Levíticos capítulo 9 já tinha passado quase um ano desde que eles saíram do Egito. Nesse um ano eles tinham experimentado o poder, eles tinham experimentado o favor, mas eles ainda não conheciam a Deus. E Deus fala, agora eu vou me revelar para o povo. Diga para que eles façam isso, porque Deus quer que nós venhamos conhecê-lo. Entenda, Deus não quer que você conheça só o que está na sua mão em forma de poder. Deus não quer que você conheça só o que está na sua mão em forma de bênção. Deus quer que você conheça o rosto de Deus. Quem está aí, diga amém. Gente, Deus ele quer nos levar para um lugar de mais intimidade, um lugar de mais relacionamento, porque quem conhece o poder de Deus desvia. Quem conhece o favor de Deus abandona a caminhada. Agora quem conhece a presença de Deus, ele pode até escorregar, ele pode até cair, mas quem conheceu a glória de Deus não quer sair da presença dele. Pode aplaudir a Jesus, ele é bom. Tem uma canção que nós cantamos assim: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não quer mais viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem não conheceu a glória de Deus ainda, ele canta essa canção porque tem a letra na projeção, mas ele não entende o que ela representa. Ele está dizendo assim, Gabriel: quem pisou no santo dos santos, que é o lugar da intimidade, em outro lugar não quer viver. Ele não quer viver. Por quê? Porque quem entrou nesse lugar de intimidade, agora ele conheceu a glória, a presença. Sabe por que tem gente nessa que ainda tem vícios, cigarro, álcool, drogas, imoralidade? Muitos deles, Will, estão procurando preencher um vazio, Vanessa, que está aqui dentro. Está procurando um vazio. Tem um vazio que ele está tentando preencher. E ele pode tentar preencher isso com prostituição, ele pode tentar preencher isso com cocaína, ele pode tentar preencher isso com vaidade, ele pode tentar preencher isso com conquistas, com dinheiro, com poder. Esse vazio, Sandro, é o vazio de Deus. E sabe quando esse vazio será preenchido? Quando a gente experimenta da glória. Ei, igreja, Deus quer nos levar para esse lugar. Quando você experimenta a glória, se não tiver poder, não importa. Quando você experimenta e conhece a glória, se não tiver favor, não importa. Porque o que importa é
a presença. Por que Deus está nos levando a essa série de mensagens? Que assim como Ele fez com o povo, lá no deserto, lá no tabernáculo, Ele quer nos levar, não só a viver o poder, não só viver o favor, mas experimentarmos da presença. E é dentro disso que nós vamos trabalhar, dentro desse processo. Aí você fala: ok, pastor, agora eu entendi o que é a glória de Deus. A glória de Deus, ela representa então a presença. Sim, ela representa a presença, é a manifestação da presença. No livro de Isaías, no capítulo 6, no verso 3, a Bíblia diz que Isaías, ele chega ao templo, e quando ele chega ao templo, ele tem uma visão, e a visão que ele tem acaba impactando a sua vida de tal forma, que a Bíblia diz que ele viu o Senhor, e ele entrou em desespero quando ele vê o Senhor, e ele diz: a glória do Senhor enchia toda a terra. O que fala é a presença de Deus que não tem limites. Posso ouvir um amém por isso? É a presença dele, é a presença do Senhor que não tem limites. Agora o que eu quero falar com você é como experimentar desta presença, como experimentar a glória de Deus. No texto que nós lemos, ele vai nos trazer a compreensão de como experimentar a presença. Volta comigo lá no verso que nós lemos no capítulo 6, no verso 7. Façam isto para que a glória do Senhor lhes apareça. Ele diz: eu vou dar um mapa para vocês, eu vou dar uma direção do que vocês precisam fazer para que a glória de Deus apareça para vocês, para que vocês não experimentem só o favor, para que vocês não experimentem só o poder. O que é isso que ele diz, Jô? O verso 7 ele diz: em seguida Moisés foi até Arão e disse. Quem era Arão? Arão era o sumo sacerdote, o sacerdote. O papel do sacerdote, ele era separado, preparado e capacitado, e Ohana, para quê? Para que ele viesse trazer o povo a Deus. Ele é o sacerdote, eu sou o povo. Então o sacerdote levava o povo para Deus. Qual é a diferença de profeta para sacerdote? O profeta traz Deus para o povo, a revelação de Deus para o povo, a palavra de Deus para o povo, a direção de Deus para o povo. Moisés era um profeta. Agora o sacerdote levava o povo para Deus. Quem está aí, diga amém. Então Manu, Deus diz para Moisés: faça isso com Arão, e Arão vai fazer isso com o povo. Ele vai trazer o povo até mim, ele vai me revelar ao povo, ele vai permitir que o povo tenha essa experiência. Então ele vai dizer através de Arão. Volta lá agora no texto. Então Moisés disse a Arão: venha até o altar. Pastor, eu quero experimentar não só o favor, não só o poder, eu quero experimentar a glória. O primeiro passo para experimentar a glória, ele diz assim: leve Arão até o altar. O que é o altar, Ju? O altar é o lugar de entrega. O altar, ele ficava antes dos santos dos santos, era o lugar do sacrifício. O lugar falava do que? Da oportunidade que o cidadão tinha, que o judeu tinha, para se relacionar com Deus. Já expliquei para vocês que a conexão do mundo físico e do mundo espiritual até hoje, ela vem através do sangue. Quem está aí, diga amém. O sangue, ele é o portal de abertura do mundo físico ao mundo espiritual, seja o maligno, seja o divino. Por isso que eu e você só podemos estar na presença de Deus hoje. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, e é o sangue que nos dá o relacionamento. Quem está aí, diga amém. E onde o sangue era derramado, Joelma? No altar. Então o altar, Emerson, ele revelava um lugar de intimidade, de relacionamento. Toda vez que Deus falar com você numa pregação, toda vez que Deus falar com você num devocional, toda vez que Deus falar com você num estudo sobre o altar, Ele está falando de relacionamento. Como é que Deus apareceu para o povo? Antes dele aparecer para o povo, Ele diz: vem até o altar. Nós não vamos ver a glória de Deus aparecer para nós, Patrícia, se nós não tivermos uma vida no altar. Intimidade. Intimidade. Tem gente que quer experimentar da glória de Deus, ele quer o chu, ele quer o mover. Eu não sou contra o mover, ele quer ver o chacoalho, mas ele não está disposto a pagar o preço do relacionamento. Deixa eu te falar, mover sem relacionamento é emoção.
Sabe aquelas coisas que você vê nas redes sociais e às vezes você tem vergonha do povo dizer que eles são crentes? Que tipo? Aqueles mover que você olha e fala assim, cara, os caras dançando e rodando umas coisas, você olha e fala assim, não, pastor, não posso julgar. Tem coisa, meu irmão, que você não precisa nem julgar para você ver que não é Deus. Quem está me entendendo? Diga amém. Você pode não concordar comigo, mas você está me entendendo. Sabe por que tem muita gente sendo enganado por esses movimentos? E eu não sou contra o mover profético, eu amo o mover profético, mas eu amo o mover profético, não a emoção. É gente que quer ver o mover, mas não quer ter relacionamento. Antes da glória de Deus aparecer, antes, Everton, da presença de Deus ser revelada para o povo, ele diz: traga o povo para o altar. Por que, Gelson, que o altar ele é tão importante para a glória de Deus aparecer? Porque quando nós vamos, Andréia, para o altar, que fala de um devocional diário, fala de uma vida de oração diária, fala, Sandra, de nós nos relacionarmos com Deus. Quando eu vou para o altar, Deus revela as minhas debilidades. Só ia para o altar quem tinha pecados. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: fale para Arão, para que venha ao meu altar e apresente a oferta pelo seu pecado. Por que nós não estamos experimentando da glória de Deus? Porque quando experimentamos da glória de Deus, Ele manifesta o favor. Quando experimentamos da glória de Deus, Ele manifesta o poder. Quando experimentamos da glória de Deus, Ele manifesta os dons espirituais. Por que nós não vivemos essas manifestações plenas, Vanderlei? Porque muitas vezes nós não estamos nem compreendendo onde está o pecado. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. O salário do pecado é a morte. Sabe o que nos afasta da glória de Deus? O pecado. O problema, Rafael, é que tem coisas que nós estamos cometendo que nós nem entendemos ainda que é pecado. Tem coisa que nós estamos vivendo que nós nem compreendemos ainda que está nos afastando de Deus. O mentiroso mente, e se ele não tem uma vida no altar, ele não é confrontado pelo seu pecado de mentira. O maledicente fala da vida dos outros e ele nem se dá conta que ele está afastando a vida dele de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O imoral vive uma vida de imoralidade que não pode passar uma mulher na rua que ele está quebrando o pescoço, e ele nem dá conta, e ele acha que isso é normal. Por quê? Porque ele não está acostumado com a glória, ele está acostumado com a natureza humana, com a carne. O que vai nos tirar do lugar da carne, vai nos levar para o lugar de presença, é quando somos confrontados. E onde é o lugar do confronto? O altar. Como assim o altar? É quando, Jéssica, eu estou fazendo o meu devocional diário, que fala, Marcos, do meu altar interno, e o devocional ele me confronta sobre a mentira, e o meu devocional diz assim: Henrique, ó mentiroso, o pai da mentira é o diabo. E você olha e fala assim: epa, estou tendo um confronto de pecado aqui. O altar revelou o erro. É quando você está fazendo o teu devocional, você está num culto como esse daqui, aqui também fala de um altar, mas o altar interno vai revelar o altar externo, que é o que nós fazemos aqui. E quando você está tendo culto aqui, a mensagem está sendo pregada e fala da maledicência, você fala: opa, essa foi para mim. Isso está me afastando de Deus. Quem revela o pecado é o altar. Você está entendendo? Agora, se nós não temos vida de altar, nós não temos compreensão de pecado. E se não temos compreensão de pecado, não temos quebrantamento. Se não temos quebrantamento, não temos arrependimento. E quem não tem arrependimento, não tem a glória. Não tem, pastor, mas Jesus morreu na cruz e Ele levou sobre si todos os meus pecados. Sim, os seus pecados confessados, deixados. O pecado continua matando no Velho e no Novo Testamento. Mas eu não vou ser, a salvação é pela graça, pastor, é verdade. A salvação é pela graça, mas a plenitude nessa terra é um processo de posicionamento e renúncias. Altar fala de entrega, de renúncia. Enquanto nós não experimentarmos a vida de altar, não vamos experimentar a presença de Deus aparecer para nós, viver a glória. É o confronto, é a mudança, é o posicionamento. Você está me entendendo? Altar.
Quando nós falamos de meditação, de vida devocional, não é que nós queremos que você seja um fanático, que você seja um carola. É que nós queremos que você experimente a presença de Deus. Você não precisa de profeta todo dia batendo na tua porta para dizer o que você vai fazer. A grande maioria das vezes que Deus levantava um profeta para falar com o povo, é porque o povo estava longe demais, Maurício, de Deus para ouvir a sua voz. Quando você tem uma vida de altar, Deus fala com você naquele lugar. Quando você tem vida de altar, Deus fala com você. Você quer saber o que você precisa fazer no seu casamento? Vida de altar. Você quer saber o que você está fazendo de errado na sua vida profissional? Vida de altar. É o altar que revela isso. Porque quando o altar ele revela o nosso pecado, ele vai nos levar à segunda fase do processo, o que é o quebrantamento. Preste atenção no texto, ele diz: em seguida Moisés disse a Arão: venha até o altar e apresente a sua oferta pelo pecado. Apresente a sua oferta pelo pecado. O que era apresentar a oferta pelo pecado? Ele estava dizendo assim: diga para Arão, para que ele venha até o altar, e quando ele vier até o altar, ele traga o cordeiro para redimir e expiar os pecados dele. E depois que ele expiar os pecados dele, ele vai fazer isso também para o povo. Ele vai trazer o povo até o altar, e o povo vai trazer ao altar o seu cordeiro para expiar o pecado. De um processo de humilhação. Quando eu vou para o altar, eu tenho consciência do meu pecado. Quando eu vou para o altar, eu tenho consciência da minha falha. Quando eu vou para o altar, eu tenho consciência de onde eu errei. Agora eu tenho que viver esse processo de humilhação. Não é o caso de eu ser humilhado, é de eu me humilhar. Isso fala do que? De quebrantamento, segunda fase, para termos a glória de Deus aparecendo para nós. É esse lugar de quebrantamento. Orgulhosos não experimentam da presença de Deus. Santarrões não experimentam a presença de Deus. A presença de Deus é para aqueles que se prostram. Não precisa se humilhar para homens. Quando nos humilhamos diante do Senhor, alcançamos misericórdia. Quem está aí, diga amém. É esse lugar que Deus quer nos levar, Juarez. É esse lugar de rendição. É esse lugar de entrega. É esse lugar de quebrantamento. Quebrantamento não é chorar porque foi humilhado. Quebrantamento é a tristeza porque pecou. É esse lugar de rendição. Quando ele passava por este lugar de quebrantamento, ele chegava no altar. Então o sacerdote avaliava a cordeirinha, via que a cordeirinha era perfeita. Então agora o que o sacerdote ia fazer? Ele ia fazer o que está ali no texto. Volta lá no texto. Ele diz assim: venha ao altar, apresente a oferta pelo pecado e o seu holocausto para fazer a expiação pelos seus pecados. Então agora aquela cordeira era o animal inocente, queria derramar o seu sangue pelo pecador que sou eu. Então o sacerdote degolava a cordeirinha, e quando o sangue começava a ser derramado, ele passava do sangue nas 4 pontas do altar. Ele colocava a mão sobre a cabeça daquele que pecou, sobre o animal, e dizia: Deus, eu transfiro os pecados que ele reconheceu que tem quando veio ao altar, para esta cordeira, que o Senhor venha redimir os seus pecados. Quem está aí, diga amém. Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando: eu estou vivendo um processo de arrependimento. Coloque-se de